Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos à correção da atividade anterior. Atenção, estudantes do 8º ano, peguem suas atividades, pois juntos faremos a correção. Gênero textual, reportagem. Você sabe o que é uma reportagem? Esse gênero ele é da mesma tipologia que a notícia, mas são gêneros diferentes. A notícia traz uma informação de um fato, de um acontecimento. Já a reportagem traz um conteúdo mais vasto, muitas vezes movido por uma pesquisa. A notícia, ela é imparcial, não traz opiniões. Já a reportagem, sim, traz fatos e opiniões, trazem argumentos em defesa de um determinado assunto. Na atividade de vocês, pede-se que você coloque o nome da escola completo, o seu nome, a data. Vamos ler. Olá, estudante! Na aula de hoje estudaremos um gênero que pertence à mesma tipologia textual da notícia, a reportagem. Você já ouviu falar nela? Para começo de conversa, a reportagem pode ser considerada a própria essência de um veículo de comunicação de massa e difere da notícia pelo conteúdo, pela extensão, pela profundidade. Na reportagem, o propósito não é só noticiar, mas também ampliar e aprofundar um fato recentemente noticiado ou revelar um fato inédito sobre determinado assunto, apurando suas razões e efeitos, por meio de entrevistas com especialistas, apresentação de pesquisas, de documentos, estudos científicos, dados estatísticos, gráficos, com várias citações. Você vai ler agora uma reportagem publicada na página da revista super interessante na internet. Todos esses comandos que tem na sua atividade devem ser lidos. Espero que você tenha lido. Covid-19, por que você pode confiar nas vacinas mesmo feitas em tempo recorde? Esse é o título da reportagem e nós temos como subtítulo: os imunizantes não pularam as etapas de segurança para serem aprovados mais rápido. Entenda o processo de testagem de uma vacina. E por que a da Covid-19 conseguiu sair tão rapidamente? Veja, assim como a notícia, a reportagem também tem título, subtítulo, mas nós temos aqui um detalhe que difere a reportagem da notícia. Veja, logo no início nós temos aí, por Bruno Carbinato, 18 de janeiro de 2021. A notícia, ela não é assinada. A notícia, ela é exposta, apresentada em um determinado veículo de comunicação. Ou seja, o grupo que apresenta é responsável por aquela apresentação. Diferente da reportagem, que traz uma assinatura onde a pessoa fez um estudo, buscou informações, criou o texto e se responsabiliza por tal. Como o texto é longo e eu sei que vocês já fizeram a leitura, eu não irei fazer. Então, vamos apenas conversar sobre o texto. Essa reportagem traz informações riquíssimas e bem pertinentes à nossa atualidade,
já que está falando sobre as vacinas em combate à Covid-19. Vacinas essas que têm sido alvo de especulação. Alguns dizem que não é confiável, outros que está causando efeitos colaterais. Embora muitas estejam em fase de teste, nós temos sim aí a comprovação nesse texto de que as vacinas são sim confiáveis e que nós, brasileiros, devemos sim tomá-las. Não só os brasileiros, mas como é a nossa realidade, então vamos focar os nossos olhos para nós, brasileiros. Esse trecho eu irei fazer a leitura, pois é muito importante. Felizmente, a ciência evoluiu nos últimos séculos e conseguimos criar métodos de imunização bem menos nojentos e muito mais seguros e eficientes. Todos os anos, vacinas salvam 3 milhões de vidas pelo mundo, segundo a OMS, principalmente crianças e bebês. Elas erradicaram a varíola e estão perto de fazer o mesmo com a poliomielite, além de serem responsáveis por controlar diversas epidemias ao longo da história. Veja, só esse trecho já traz aí a riqueza e a comprovação de que nós devemos estar atentos a informações verídicas. Mesmo assim, há quem duvide da eficácia das vacinas e acaba não tomando as doses necessárias. A hesitação vacinal, como a OMS nomeia o comportamento, é um fenômeno complexo que depende de diversos fatores, dependendo do local e época em que ocorre. Em geral, há grupos abertamente contra vacinas, chamados de antivacinas, que se baseiam em mentiras e teorias de conspiração sem base alguma para ser radicalmente contra a vacinação, mas também há quem tenha receio da vacinação por preocupações legítimas e desconhecimento de seus mecanismos de ação. Veja que o texto ele vai nos provocando, ele vai nos trazendo argumentos e ele nos provoca a querer buscar mais informações sobre um determinado assunto. O texto aqui continua, trazendo aí dados, números que comprovam, e que dão veracidade ao texto. E isso é muito importante para o gênero textual reportagem, pois quem lê, observa e valoriza mais o texto, pois dá credibilidade, já que tem nomes de instituições, nomes de cientistas que estão envolvidos no assunto. Vamos às questões. Será que você acertou? Qual é o assunto do texto? É a polêmica causada pela hesitação vacinal? B. As etapas da vacina contra a Covid-19? C. Os motivos pelos quais as pessoas devem confiar na Coronavac? Ou D. A origem de todas as vacinas? Qual assunto você marcou? Olha aí, o assunto, o tema do texto é os motivos pelos quais as pessoas devem confiar na Coronavac. Número 2. Por que a distribuição da Coronavac para todos os estados brasileiros é considerada apenas o começo de uma longa caminhada? Porque para a vacinação fazer efeito e efetivamente diminuir os trágicos números da pandemia no país, é preciso que uma grande quantidade de pessoas
se imunizem. E aqui fica a deixa e a reflexão para todos nós. Para aqueles que têm dúvida, busquem as informações. É muito importante com as fake news, com os boatos, que muitas vezes não levam a nada, só aumentam o problema. Questão 3. Segundo o texto, qual problema é considerado maior em relação à Coronavac? Isso mesmo. A hesitação em se vacinar causada pelo medo de que a vacina possa não ser segura. De acordo com o texto, qual a importância das vacinas ao longo da história? As vacinas todos os anos salvam 3 milhões de vidas pelo mundo, principalmente crianças e bebês. São muito importantes. E aquelas pessoas anti-vacinas, assim como os estudiosos chamam, é que estão causando aí a volta de doenças que haviam sido erradicadas. Cuidado! Vamos ter cuidado nas informações que nós adquirimos. Nós estamos em um momento no mundo em que devemos agir com coerência. Releia o segundo parágrafo do texto para responder à questão 5. É apenas o começo de uma longa caminhada para a vacinação fazer efeito e efetivamente diminuir os trágicos números da pandemia no país. É preciso que uma grande quantidade de pessoas se imunizem. Mas aí surge um novo problema. Todos os esforços globais para se criar, produzir e distribuir milhões de doses de vacinas não servem de nada se elas não acabam no braço das pessoas. Em 2019, antes mesmo da pandemia, a Organização Mundial de Saúde, OMS, já classificava a hesitação em se vacinar como uma das 10 maiores ameaças à saúde pública global. Veja que sério. Questão número 5. Observe o trecho grifado, o uso de 2 pontos e indique a função que este sinal de pontuação está exercendo nesse texto. Será que é para iniciar uma enumeração, introduzir um esclarecimento ou explicação, anteceder uma citação ou fala de alguém, ou introduzir um exemplo, uma observação, uma nota? O que você respondeu? Muito bem. Isso aí nós já havíamos estudado há um tempo atrás. Espero que vocês ainda se recordem. Que serviu aí, nesse caso, para introduzir um esclarecimento, uma explicação. Veja, retome o texto. Mas aí surge um novo problema. 2 pontos. Todos os esforços globais para se criar, produzir e distribuir milhões de doses de vacinas não servem de nada se elas não acabam no braço das pessoas. Veja que aí está trazendo um esclarecimento. Questão 6. No trecho, todos os esforços globais para se criar, produzir e distribuir milhões de doses de vacinas não servem de nada se elas não acabam no braço das pessoas. A frase grifada pode ser substituída sem mudança de sentido por: letra A, que não tem nenhuma serventia. B, não devem ser utilizadas pelas pessoas. C, podem acabar com o braço das pessoas. D, não adiantam se as pessoas não forem de fato vacinadas. O que você respondeu? Muito bem. Não adiantam
se as pessoas não forem de fato vacinadas. Questão 7. Mesmo assim, há quem duvide da eficácia das vacinas e acaba não tomando as doses necessárias. A expressão destacada no trecho pode ser alterada sem mudança de sentido por mesmo assim. Tem o mesmo sentido de contudo, porque, então ou portanto. Exatamente. Mesmo assim, há quem duvide da eficácia das vacinas. Contudo, ou seja, mesmo assim, com todas as informações, contudo, há ainda quem duvide. E aí, conseguiu acertar tudo? Espero que sim. Tchauzinho e até a próxima.